Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui o pastor Virgílio Neto que vos fala. Eu quero ler com os irmãos o texto que está em Ezequiel, aqui no capítulo 37, no verso 1 em diante. É um texto bem conhecido, a nossa meditação nessa noite. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7: profetizei como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram osso ao seu osso. E olhei, e eis que eram nervos, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele por cima deles, mas não havia neles o fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Verso 10 diz assim: profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos, Ezequiel é um profeta que faz parte daquela quantidade enorme de judeus que foram levados para a Babilônia como escravos. É o período de 70 anos que Deus havia dito através de seus profetas que Israel viveria como Sansão, como uma forma de Deus trabalhar com aquela nação, trabalhar sobretudo a questão da espiritualidade daquele povo. Era um castigo de Deus. O cativeiro, os 70 anos, era Deus, de alguma forma, usando a Babilônia como uma vara de correção sobre o povo de Israel, sobre o povo que se chamava pelo nome do Senhor. Israel era conhecido como Deus era conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel. Israel era conhecido pelas nações da terra como o povo de Deus. Mas se você analisar, segundo Crônicas, os últimos capítulos, as atitudes, os atos dos reis, como a liderança política de Israel pecou contra o Senhor, como os sacerdotes se prostituíram, como a nação se voltou para adoração a ídolos, a idolatria, como eles se afastaram de Deus. Havia um processo de morte espiritual. Morte espiritual nada mais é do que o afastamento de Deus, quando nós começamos de alguma forma dar passos na direção contrária de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que por causa do pecado da nação, porque eles se afastaram de Deus, porque não havia mais adoração, culto genuíno ao Deus de Israel, Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, já não era mais entronizado entre a nação de Israel, entre o povo, as tribos de Israel. Na verdade,
nós entendemos, queridos, que há no ser humano uma facilidade muito grande de se esquecer dos grandes feitos do Senhor. Israel é, queridos, sem dúvida nenhuma, né, um que hoje no meio dos empreendedores eles chamam de case de sucesso, né, quando alguém realmente tem resultados com determinados produtos, com uma determinada empresa, enfim, trazendo para o lado espiritual, Israel era um case de sucesso do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque quando os espias entraram lá na cidade de Jericó, Raabe recebeu os espias e ela falou assim: olha, o povo da nossa cidade, o povo de Jericó, eles estão tremendos, estão assustados, estão com muito medo. Por quê? Porque nós temos ouvido falar daquilo que Deus tem feito no meio de vocês. Ou seja, Deus tem feito coisas grandes. Deus abriu o mar vermelho, Deus tirou com mão forte Israel lá do Egito. Então nós estamos aqui, né, com temor, nosso coração está tomado, invadido. Essa nação, esse povo aqui da nossa terra, o nosso povoado, né, a nossa região aqui, né, de Jericó, todos os cidadãs, todos estão tremendo de medo, porque eles têm ouvido, nós temos ouvido falar sobre os grandes feitos do Senhor Israel. Ou seja, Deus se manifestava no meio de Israel e fez de Israel um povo vitorioso, um povo que vivia, né, grandes experiências sobrenaturais com Deus. Na verdade, Israel vivia na dimensão do sobrenatural. Era mar se abrindo, era o povo atravessando o mar com pés enxutos, era água saindo da rocha, era nuvem que protegia o povo do calor, era uma coluna de fogo que aquecia o povo no frio abaixo de 0 graus no deserto. Eram as codornizes, carne que Deus providenciara naquele ambiente árido, onde não havia absolutamente nada, vegetação, não havia comércio, não havia absolutamente nada. Deus ali alimentava com carne. Havia o maná, que era um alimento diário, onde Deus demonstrava o seu amor, que Ele realmente é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus da provisão, né? O Deus que providencia tudo aquilo que é necessário para que nós possamos viver bem. Então Israel era, na verdade, né, um povo bem sucedido, era um povo, né, bem-aventurado, era um povo abençoado por Deus, e as nações sabiam disso. As nações sabiam que Israel estava vivendo, né, um tempo glorioso, de muitas conquistas, de muitas vitórias. Por quê? Porque Deus estava no meio da nação. Israel se tornou para as nações um case de sucesso, ou seja, um lugar, uma nação que deu certo, uma nação que prosperou, que progrediu, que venceu obstáculos, né? Com uma história de superação sobrenatural fantástica. Por quê? Porque Deus estava no meio da nação, Deus habitava no meio do povo. Porém, queridos, os anos se passaram e os israelitas se esqueceram dos grandes feitos de Deus. E quando eles se esquecem de Deus, quando eles se esquecem dos grandes feitos de Deus, isso tem uma conotação. O nome disso é ingratidão. A ingratidão tomou conta do coração do povo de Deus. Já não havia mais temor como antigamente. Os cultos já não eram mais fervorosos como no passado. Os sacrifícios, né? As ordenanças do Senhor a partir dos sacerdotes, os cultos que Deus havia determinado através das leis cerimoniais do Pentateuco. Sabe, queridos, Israel de alguma forma, né, se afastou de Deus, foi influenciada pelas nações, ídolos de outras nações foram importados, entraram na nação de Israel cultos a deuses como Baal, como Deus, como Acera ou Aserá. Reis de Israel queimaram filhos a Moloque, e tantas outras entidades eram reverenciadas. E Deus disse através de um dos profetas que a glória dele ele não dividiria com ninguém. Então, quando Israel resolve, né, ter
aquela quantidade, aquela pluralidade de deuses, quando o culto deixou de ser direcionado a um só Deus, e quando eles começaram a adorar, a cultuar a vários deuses, como se um sincretismo religioso acontecesse na nação de Israel. Quando isso aconteceu, Deus então permitiu que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém, derrubasse os muros e queimasse, né, as portas, e derrubassem o palácio, a casa real, mas também o templo do Senhor, e muitos foram levados para o Egito, e ali no meio daqueles que foram levados estava esse moço Ezequiel. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você: Deus, ele só açoita aquele a quem ele ama, diz a palavra do Senhor. Deus só corrige a quem ele ama. Na medida que nos afastamos de Deus, Deus permite sim que algumas coisas aconteçam, mas o projeto de Deus não é ver a minha lágrima, a minha dor, o meu sofrimento, a tua lágrima, a tua dor, o teu sofrimento. Deus não tem prazer, ele não se apraz na nossa angústia, na nossa crise, nas tristezas profundas que nos abatem. Não, Deus quer que nós tenhamos plenitude de alegria, porque na presença do seu salmista diz a plenitude de alegria, e Deus quer que nós sejamos plenos em tudo. E aí, o que acontece? Como Deus não tem prazer na dor do homem, como Deus não tinha para sempre aquele castigo, aquela sanção, como Deus não tinha para sempre aquele sofrimento, Deus então começa, né, a se manifestar a favor de Israel. Deus agora vai se levantar para trazer Israel, para dar a Israel um caminho de volta para o seu coração, para uma vida próspera, para uma vida abençoada, bem-sucedida. E Deus então levanta um profeta. A Bíblia diz que Ezequiel estava ali junto com o povo à beira do rio Quebar, na Babilônia, na terra dos caldeus, no reino do norte, e naquele lugar, ali em meio àquelas pessoas, Ezequiel começa a ter visões de Deus. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. Ezequiel teve uma visão que é conhecida mundialmente como o Vale de Ossos Secos. Ele via, né, que havia um lugar muito grande onde muitos ossos estavam caídos pelo chão, e o texto é enfático, né? A palavra está no superlativo, ossos sequíssimos, mais do que seco, ou seja, já era um processo de morte antigo, eram cadáveres que tinham sido lançados ali há muito tempo, porque os ossos não estavam apenas secos, eles estavam sequíssimos. Havia muito tempo que Israel estava afastado de Deus, longe da comunhão com o Senhor Yahvé, com o Senhor Deus Jeová, com o grande eu sou. E aí, queridos, quando Deus mostra aquela visão para Ezequiel, muitas pessoas não entendem isso, mas Deus está dando a Israel como se fosse, irmãos, um raio-x do ponto de vista espiritual. Deus estava fazendo Ezequiel conhecer a realidade espiritual de Israel. Aqueles ossos sequíssimos apontava para a morte espiritual, o quanto Israel estava longe de Deus, o quanto Israel havia se afastado de Deus, o quanto Israel havia virado as costas para Deus, o quanto Israel havia se tornado um povo ingrato. Mas Deus, irmãos, mesmo que nós às vezes nos desistamos dele, que nós abramos mão da nossa fé, que nós viremos as costas para o Senhor, fechamos a Bíblia, deixamos de orar, já não jejuamos mais, já não cultuamos mais, já não dizimamos mais, já não obedecemos mais a nossa liderança, mesmo assim, queridos, Deus, ele não abre mão de nós. Deus não abre mão de mim, Deus não abre mão de você. Essa é a grande notícia, querido, que nós encontramos aqui nesse texto. A graça do Senhor nos persegue. Deus não nos perde de vista. Deus não perde o controle da nossa existência, né? Pode ter certeza do que eu estou te falando. Deus não abre mão de mim nem de você, não importa qual seja a nossa realidade. Deus é um Deus que tem ciúme de nós. A palavra do Senhor diz em Êxodo 20, Ele não abre mão da minha e da tua vida, da nossa adoração, do nosso amor, da nossa prostração, da nossa reverência. Ele é um Deus que nos ama, tem ciúme de nós, sente falta. Nós somos criados para o louvor da sua glória, e o lugar que Deus quer que nós estejamos é prostrados diante dele, em adoração, louvando, exaltando, adorando, servindo-o, né?
com o coração cheio de alegria, como disse o salmista, servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com um cântico, porque ele é Deus. E aí nessa visão Deus mostrou para Ezequiel, o povo de Israel, o povo judeu, o meu povo, a nação de Israel, ela está totalmente morta. Talvez você esteja vivendo esse estado de morte espiritual. Talvez você diga assim: pastor, realmente eu não oro mais, eu não leio mais a palavra de Deus, eu não busco mais a Deus, eu não jejuo mais, eu não adoro mais, eu não louvo mais ao Senhor, eu não sou mais dizimista, eu não sou ofertante, eu não sou mais, os meus dons, os meus talentos, eu que era diácono, fui presbítero, fui evangelista, missionário, pastor, hoje eu já não coloco à disposição de Deus os meus dons, os meus talentos, não trabalho mais para o Senhor, estou totalmente estagnado, parei, não quero mais, estou totalmente parado em relação à minha vida cristã, minha vida ministerial. Talvez você se encontre assim, mas deixa eu te dar uma notícia aqui em nome de Jesus: Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós. E para isso Ele vem ao nosso encontro, e veio através de Ezequiel e mostrou o estado de morte espiritual. Queridos, nós não somos fatalistas, nós não cremos que essa é a realidade do povo de Deus. Essa não era aquilo que Deus tinha para Israel. Ou seja, morreu espiritualmente, afastou as costas para Deus, agora não tem jeito mais, vai queimar no inferno. Não, nós não somos fatalistas, nós não cremos que Deus é um Deus fatalista, que esse é o nosso fim. Não, não é. Esse é um tempo de provação, esse é um tempo de correção. Mas Deus, quando diz assim, Ezequiel, profetiza, esses ossos, Deus perguntou para Ezequiel: será que eles poderão reviver? Deus tinha consigo a resposta, mas Deus queria que Ezequiel manifestasse ali o seu posicionamento. Ezequiel cria em Deus, de Senhor, tu sabes. Deus queria, na verdade, saber onde estava, ao nível de fé desse homem de Deus. O caos tinha se instalado na nação, espiritualmente falando, havia morte espiritual, ossos sequíssimos. Mas Ezequiel tinha total confiança em Deus, ele ainda cria no Senhor, naquele que tem o poder para fazer todas as coisas. E aí Deus disse assim: então profetiza. Queridos, quando Deus diz profetiza, por quê? É porque ainda há possibilidade de restauração, ainda há possibilidade de voltar à comunhão, ainda há possibilidade de voltar a servir, a adorar, a louvar a Deus, ainda há possibilidade de eu e você, por mais que estejamos longe de Deus, há possibilidade ainda de nós nos voltarmos para Ele, de nós termos intimidade com Ele, segundo a palavra do Senhor. Quando Deus diz profetiza, é porque Deus está dizendo para Ezequiel, para mim, para você o seguinte: ainda há chance, as possibilidades não foram esgotadas, ainda há possibilidade de você ter uma vida plena, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida abundante nessa terra. E Ezequiel profetizou, e de repente surgiu um som, um barulho, os ossos, cada osso se encontrando com o seu osso. Aquele reboliço naquele vale de ossos sequíssimos aponta para o mover de Deus, aponta para um agir de Deus, ou seja, Deus estava agindo, Deus estava trabalhando, e é isso que Deus sabe fazer de melhor. A especialidade de Deus é milagre. Deus estava trabalhando, os ossos realmente começaram a se movimentar com um barulho de chocalho, e cada osso se uniu ao seu osso. E Ezequiel olhou, e agora já não era mais um vale de ossos sequíssimos, havia um número enorme de pessoas sobre a terra, como se fosse um exército de pessoas adormecidas, pessoas, corpos estendidos pelo chão. E Ezequiel disse, Senhor, que depois daquele mover, daquela manifestação de Deus, havia um novo quadro. Agora eles tinham carne, eles tinham músculos, havia pele, os tendões, os nervos, mas eles estavam todos deitados, estavam caídos, estavam como quem estavam dormindo ali, ou como quem estavam ainda mortos, cadáveres. Isso fala de algo, irmãos, que é muito sério.
Nós temos vivido hoje, esse segundo estágio mostra para algo muito sério. Nós temos vivido um tempo que nós olhamos para pessoas, homens, mulheres de Deus, líderes, pastores, pastoras, homens e mulheres que no passado foram cheios do Espírito Santo e hoje estão apagados, sem o brilho de Deus, já não tem mais unção, já não tem mais poder, já não tem mais autoridade espiritual, autoridade para pregar a palavra do Senhor. Muitos irmãos que estiveram conosco no passado sendo usados poderosamente por Deus e hoje por algum motivo estão apagados, sem graça, sem a graça de Deus, sem luz, sem brilho, sem autoridade espiritual. Por quê? Porque a mornidão é o pior estado que um cristão possa estar. Vou repetir, a mornidão é o pior estado que eu e você, que nós possamos estar diante de Deus. Em Apocalipse, o Senhor disse: quem dera fosses quente ou frio, mas porque sois mornos, eu vomitar-te-ei da minha boca. Na verdade, muitas pessoas estão vivendo essa realidade. Elas carregam a Bíblia debaixo do braço, elas vão às reuniões. Agora já não é mais um vale de ossos secos, já não estão mais afastados de Deus, já não são mais os ímpios que estão nos bares, nas bocas de fumos, nas boates, nas baladas, não. São aqueles que estão dentro das comunidades evangélicas, das reuniões, nos encontros para cultuar a Deus, porém estão tem a aparência de quem vive, tem toda todas as características de quem está vivo, mas ainda está morto. Deus lá no Apocalipse disse: quem deras que fosse quente ou frio. Quente ou frio por quê, pastor? Porque se você é frio, está na boca de fumo, está na boate, está no prostíbulo, você está na rua, virou mendigo, se estiver morto totalmente, há a possibilidade de que alguém vá lá, pregue o evangelho, você se converta, você se arrependa e se torne quente. Se você é quente porque você está cheio do Espírito Santo, você está agradando o coração de Deus, Deus vai te encher mais, e Deus vai fazer de você um homem mais poderoso em Deus, uma mulher mais poderosa, mais cheia do Espírito Santo. Se você está quente, se você está cheio do Espírito, a possibilidade de você ser mais cheio ainda é muito grande, porque essa é a posição que Deus quer que estejamos, cheios do Espírito Santo de Deus, em santificação, santificados, sede santos porque eu sou santo, e santificados pela palavra de Deus, agora cheios do Espírito Santo, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, adorando, louvando a Senhor. É isso que Deus quer de nós. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo no estado de mornidão. Você olha para ele fala como o crente fala, e dá a paz do Senhor, ele fala aleluia, glória a Deus, está amarrado, Deus te abençoe. Enfim, ele tem a evangeliquez, ele fala como o crente fala, ele se veste, entre aspas, como o crente se veste. Ele carrega uma Bíblia debaixo do braço, ele conhece as canções, ele canta as canções, mas ele está morto. Lá dentro, ele já está no processo de putrificação. Por quê? Porque o pecado minou o seu coração, a sua mente, sentimentos ruins, falta de perdão, falta de amor ao próximo, já tem ódio dentro do seu coração por alguém que por algum motivo já não fala mais com o outro. Eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano, já se levantou, se rebelou contra a liderança da igreja. Mas o pastor, minha pastora, eles estão fora da visão, não concordam com o que eles dizem. O espírito que leva pessoas assim surgirem, rebelião. E aí, queridos, quando a gente deixa de consagrar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, quando a gente deixa de entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, agradar o santo diante de Deus, uma vida de santificação, quando nós deixamos de cultuar o Senhor em espírito e adorá-lo em espírito e em verdade, quando nós deixamos de servir a Deus com alegria, de apresentar-nos diante dele com os nossos dons, os nossos talentos, para fazermos aquilo que ele nos chamou para fazer, nós já entramos num processo de morte espiritual. As pessoas olham para nós temos a aparência de que vive, como uma das cartas que Deus mandou a uma das igrejas que estão ali no Apocalipse. Deus falou assim para uma das igrejas ali: olha, vocês têm aparência de quem vive, mas vocês estão mortos. E aí, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Esse é um dos estados mais perigosos, esse é um lugar dos mais perigosos que nós possamos estar. Você está
dentro do corpo de Cristo, com a aparência, né, de quem está vivo, mas você na verdade está morto. É complicado, é muito difícil. Por quê? Porque quando a pessoa está lá na cocaína, nas drogas, na prostituição, né, na bebedice, na balada, no mundanismo, né, alguém, sim, Deus vai enviar alguém e vai lá e vai pregar o evangelho, vai falar sobre arrependimento. Agora, e quem está dentro da casa do Senhor com a Bíblia grande debaixo do braço, dando glória a Deus, aleluia, mas lá fora está fazendo tudo errado, lá dentro do quarto está fazendo tudo errado, da ausência da igreja, dos pastores, dos cristãos, ele é outra pessoa. No ambiente de trabalho, ele é uma pessoa totalmente diferente, como dizem aí, é o 007 do evangelho, aquele agente secreto. Ninguém sabe que ele é do Senhor, ninguém sabe que ele é cristão. Por quê? Porque ele mente como todo mundo mente, porque ele ri de piadas sujas, ele xinga os mesmos palavrões que os ímpios xingam. Então ali ninguém sabe que ele é um cristão de verdade. Por quê? Porque ele dentro da igreja tem uma postura, mas lá fora ele é um cidadão ou uma cidadã totalmente diferente, queridos. Mas Deus disse assim: profetiza, para que venha o Espírito, para que Deus venha, para que venha um avivamento, para que venha arrependimento, para que venha a santificação, para que eles voltem a orar, para que eles voltem a me buscar, para que eles voltem a me servir, para que eles voltem a me amar como amavam no momento, como foi a carta de Jesus à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. E aí, queridos, quando Deus diz assim, profetiza, é a segunda vez que Deus manda Ezequiel profetizar. Deus está dizendo assim: Ezequiel, meu servo, há a possibilidade de eu reverter esse quadro, eu posso mudar essa circunstância, eu posso mudar essa realidade. Profetiza, filho do homem. Queridos, nós não podemos, em nome do Senhor Jesus, nos conformar com esse mundanismo que tem adentrado as nossas comunidades. Nós não podemos nos conformar com uma igreja morna, com uma igreja que já não mais glorifica o Senhor, que já não mais adora a Deus, que não busca mais o Senhor, que já não tem mais tempo de qualidade com Deus, que já não se santifica mais. Aquele tempo que nós gastávamos com Deus, que nós chamávamos de devocional, onde abríamos a Bíblia Sagrada, onde tirávamos um tempo para adorar a Jesus, onde tirávamos um tempo para chorar diante de Deus, para nos humilhar diante do Senhor. Deus disse assim: há possibilidade. Profetiza, Ezequiel. Querido, se você conhece alguém que está frio, alguém que está morno, alguém que já não está mais servindo a Deus como no passado, vai atrás dele, ame, ore por ele, clame por ele. O Covid-19, eu não creio que esteja totalmente relacionado ao fim do ponto de vista escatológico, mas eu acredito que ele é sim um despertamento de Deus para a igreja. Eu creio, né, como hoje o Brasil jejuou, né, orou, não somente para que essa pandemia fosse embora, mas que Deus abençoasse a liderança da nossa nação, nosso presidente, né, os seus ministros e cada político, aqueles que regem a nação. Hoje nós tiramos um dia para jejuar e para orar nesse sentido. Queridos, olha, há possibilidade, sabe? Deus tem poder para içá-lo, para levantá-lo do monturo, sabe, daquele charco de lodo. Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Então, eu creio que todos aqueles que estão dispersos, aqueles que de algum momento se desviaram ou se esfriaram, eu creio que Deus está trazendo sim um tempo de reflexão, um tempo de arrependimento, um tempo de avivamento. E para mim uma das definições mais lindas acerca de avivamento é voltar-se para a palavra de Deus. Avivamento que não me traz de volta para a palavra, que não traz a igreja de volta para a palavra, não é avivamento. Pode ser qualquer coisa, menos avivamento. Então eu creio que Deus está trazendo a igreja para a palavra. Eu creio que Deus está trazendo, né, a sua noiva para um tempo de santificação, de lavar as suas vestes do sangue do Cordeiro. Jesus vai voltar de verdade. Ele disse, se os anjos disseram da mesma forma que vocês estão vendo ele subindo, ele um dia descerá. Jesus vai voltar, mas nós estamos no princípio das dores ainda, e esse é o tempo em que a igreja do Senhor precisa estar sóbria.
A igreja do Senhor precisa encher as suas lâmpadas de óleo. Aqueles que estão mornos, aqueles que estão se esfriando, aqueles que estão por algum motivo se afastando. Se alguém te fez mal, se alguém falou de você, se alguém se levantou contra você, procure essa pessoa em nome de Jesus. Se o teu irmão pecar contra ti, vá até o teu irmão. Essa é a recomendação bíblica. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Querido, não deixe que uma palavra de um líder, ou de um amigo, ou de um obreiro, seja quem for, entristeça o teu coração. Não se prive da graça de Deus, e nem deixe que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a muitos. Muitas pessoas estão perturbadas, e por onde elas passam, elas contaminam. Por quê? Porque elas estão cheias de ódio, exalando ódio, vingança. Mas querido, quando ele profetizou, e eu quero profetizar nessa noite sobre a minha vida e sobre a tua vida, que venha sobre nós o Espírito de Deus, que venha sobre nós o Espírito de quebrantamento, que venha sobre nós o poder de Deus, ao ponto de nos levar a uma reflexão, a um choro de arrependimento, a nos prostrarmos, a nos dobrarmos diante de Deus. Sabe, quando Deus falou para Ezequiel, profetiza, Deus estava dizendo assim: Ezequiel, há possibilidade de voltar a ser cheio do Espírito, há possibilidade de ser cheio do poder de Deus, há possibilidade de ser santo como eu, Senhor, sou santo, há possibilidade de voltar a evangelizar, de voltar a chorar pelos perdidos. E ele profetizou. Isso aí aconteceu, irmãos. Um grande exército se levantou. Agora já não era mais ossos sequíssimos, e nem uma nação, um povo caído pelo chão, estendido pelo chão como mortos. Agora era um exército de pé. Essa é a posição que Deus quer. Levanta-te e resplandece, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti. Dispõe-te, ou seja, esteja de pé. Essa é a posição da igreja do Senhor. Um homem e a mulher cheios do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, são aqueles que estão de pé, são aqueles que estão marchando, são aqueles que estão glorificando, são aqueles que estão orando. Vem o Covid-19, vem a crise, vem o problema familiar, vem o problema com o filho, seja qual for a dificuldade, ele não abre mão de adorar, ele não abre mão de orar, ele não abre mão do joelho, não sai da posição de vitória que é o joelho. Ele está ali servindo ao Senhor, está buscando a Deus, está se quebrantando, está chorando. E aí, queridos, quando isso acontece, quando nós nos colocamos de pé como igreja, Deus então começa a agir na terra. Pouco tempo depois, Deus trouxe arrependimento sobre a nação, e Deus devolveu o povo a Canaã, a terra que emana leite e mel. Eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Você que está no cativeiro, você que está vivendo, não sei qual é o estágio que você se encontra, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus que restaura, que transforma a morte em vida. Ele pode entrar nessa situação e reverter esse quadro. Ele pode tirar você dessa mornidão e fazer de você um homem cheio do poder de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Basta tão somente você se levantar, você não se conformar com o cativeiro, com essa vida de sofrimento. Não, Deus, isso aqui não é lugar para mim. Deserto, escravidão, não é coisa de crente, não é aquilo que Deus criou para mim. Eu sei quais são os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de vida e não de morte. Deus tem para mim e para você uma vida, como diz lá em João 10:10, vida em abundância. Creia nisso. Você vai viver nesse tempo chamado princípio das dores, cheio do Espírito Santo. Você vai ser um canal de Deus poderoso para a salvação de muitas vidas. Você será um profeta de Deus para essa nação e para as nações da terra. E Deus trará de volta você, a nossa família, para Canaã, terra que emana leite e mel. Espiritualmente falando, nós seremos cheios do Espírito. No âmbito familiar, nós teremos famílias curadas, famílias restauradas, famílias inteiras, como João já disse: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você será bem sucedido no campo, na cidade, você será abençoado em tudo que puseres as mãos. Por um caminho virão contra mim e contra você, e por 7 caminhos fugirão. Deus nos dará segurança, Deus nos dará proteção. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, diz o Senhor. Então que seja assim comigo, com você. Que Deus possa levantar, através de mim e de você, das nossas igrejas, das nossas comunidades, profetas, homens e mulheres, para profetizarem sobre esse caos, profetizarem sobre essa mornidão espiritual, profetizarmos sobre
essa apostasia, profetizarmos nesse tempo de abandono da fé, profetizarmos que Jesus é o Senhor e que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Que eu e você possamos estar de pé, cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a nossa liderança, pregando o Evangelho, colocando nossos dons e talentos à disposição de Deus, para que Jesus seja glorificado através da minha e da tua vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.